Próximo slide. Vou falar agora dos objetivos da mentoria, tá? Qual que é o meu objetivo aqui com vocês? É aprender uma estratégia para a prova teórica. Seria a estratégia que eu desenvolvi para mim e passei para um outro colega e deu certo. Então, vou sugerir para vocês como vocês devem abordar essa prova teórica. O segundo objetivo nosso é aqui entender onde é que você está hoje, entendeu? Onde é que você está hoje? E é essa tarefa que nós vamos sair daqui hoje. É entender em que pé você está e elaborar um plano para cobrir esses gaps até a data da prova de vocês. Então, a gente tem 6 semanas, na verdade, para isso. Temos pleno tempo. Então, se o cara tiver com 30%, se a pessoa tiver com 80%, tem tempo, tá? É só questão de densidade de estudo e encaixar com as outras obrigações que vocês têm. Todo mundo tem aqui a vida corrida e tal, mas é aquele negócio. Tem um plano, se ele vai dar certo ou não, mas você tem que ter um plano. Não ter plano é pior, tá? Terceiro objetivo, é entender a importância de interrelacionar os capítulos do livro para responder as perguntas da prova. Então, isso é uma coisa que pega muito no W73, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui na sequência dos slides, mas próximo slide, na verdade, e para a gente entender por que algumas coisas são difíceis na prova teórica. E é justamente essa relação da parte da vinha, da vite com a vine, aplicado aos vinhos do mundo, aos vinhos espumantes e aos fortificados, entende? É isso que precisa amarrar bem e sair com isso bem consolidado, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. A gente vai discutir algumas delas nas próximas semanas, que a gente vai entrar especificamente em vite, em vine, vine tinto, vine branco, vinho de espumante fortificado. Espumante fortificado não vamos chegar a entrar, vamos ver se vai dar tempo, tá? Mas para a gente olhar tópico por tópico e entender nesses tópicos o que você precisa entender daquilo ali. A gente longe de mim querer explicar o tópico para vocês, tá? Mas vamos abordar rapidamente cada tópico daquela primeira sessão que o livro chama de sessão 2, tá? E entender o que você tem que saber daquilo ali, tá? Eu acho que isso é extremamente importante e focar nisso, tá? E focar nisso. Aí a gente vai discutir técnicas para você conseguir reter essa informação na cabeça, tá? Se é o que você está fazendo está certo, de repente uma outra sugestão de repente pode deixar o estudo otimizado, os simulados é uma opção também, enfim, vamos conversar aqui, não tem resposta definitiva, tá? E justamente é isso que eu estou falando, que é entender qual é a melhor maneira para aprender o que falta para passar, tá? Que é o que todo mundo está almejando aqui, né? Então, faltou um pouquinho para passar, vamos ver o que falta no fim, né? Para conseguir o PES. Que não é muito complicado não, tá? A gente tem, na verdade, o que eu penso da prova é que a gente superestima muito a prova num sentido de teoria, tá? Na prova, e subestima muito pouco a parte emocional, a parte física e a parte de gestão do tempo, sendo que a física e a gestão do tempo estão muito interligadas, porque o que é o físico? É o escrever durante aquele período, que se a gente olhar hoje em dia no nosso cotidiano, a gente escreve à mão muito pouco, entende? Então, isso é uma dor que acontece na prova. Isso é uma coisa que dá para encaminhar e resolver no treinamento, tá? Essa parte do escrever e da gestão do tempo, que é uma coisa que eu vou abordar muito na estratégia de prova aqui, tá? Então, vamos lá. Estratégias de prova, regras do W7. Alguém parou para ler o livro de especificação do W7, que é aquele livro verde? Só por Eu curiosidade. parei, Tarciso. Você parou para olhar. Eu acho que Parei até. esse é o livro um dos mais importantes e que ele é completamente subestimado, tá? Porque na verdade ele te explica como é que você tem que abordar a prova. Então, e o explicar abordar a prova na verdade, ele te diz assim, ó, tu tem que estudar desse jeito. Por que tu tem que estudar de determinado jeito? Porque eu vou te cobrar de uma determinada maneira. Então, eu fiz alguns slides aqui para tentar explicar para vocês o que é essa maneira, tá? O que o livro faz? O livro, esse livro aí, especificações, exatamente, isso aí. O livro, ele tem uma ordem, certo? Que ele divide em seções. A seção 1, o que é? É o SAT e serviço de vinho e armazenamento e, enfim, harmonização. A seção 2, o que é? VIT e VINE, sendo que a VIT é fatores humanos, fatores naturais, entendeu? Que influenciam a viticultura, ou seja, e também a qualidade do final do vinho e o preço.
E a vinicultura também, né? Também fatores humanos, fatores, enfim, ele lista, né, ele fala aqui, ó, fatores naturais na vinha, fatores humanos na vinha e fatores humanos na adega. Esse seria o bloco de aprendizagem um, Vitivini eu chamo, tá? O bloco de aprendizagem 2, o que que é? Vinhos tranquilos do mundo, tá? As principais regiões produtoras de vinhos tranquilos do mundo, que é uvas e regiões, e o bloco 2 é os principais fatores que influenciam o estilo e a qualidade e o preço, tá? Seriam os fatores naturais, ou seja, quais são as uvas e países. Então, relacionar Borgonha, Pinot Noir, Chardonnay, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, e assim vai. Ele está tudo lá no, nas especificações. E ele faz essa explicação também no livro. O livro ele tem uma lógica, né? Ele começa explicando, caracterizando a região, falando de algumas características dos fatores naturais relacionados a clima, como é que é a viticultura. Depois ele explica um pouco da vinificação, assim, por cima. Depois ele aborda as castas, certo? Quais são as castas principais dos vinhos. E depois ele vai para as regiões e amarra com as castas, tá? Mas tudo superficialmente ali, tá? Por quê? Porque ele assume que você, a partir do momento que entende o bloco de aprendizagem um, você vai fazer essa amarração automática da aprendizagem um, que é a Vitivine, com a parte da aprendizagem 2, que são os vinhos tranquilos, tá? Então, assim, seria muito mais fácil para nós que estamos aprendendo se o livro pegasse aquela informação da um e jogasse na 2 ali e deixasse tudo de uma coisa só, né? Ah, eles vinificam assim, ah, eles fazem a viticultura assim, no detalhe, né? Mas tem algumas coisas-chave que ele passa naquele capítulo ali de Itália, de França, etc., que ele subentende que, a partir do momento que ele dá aquele conceito-chave, você abre ele no aprendizagem um. Você já tem isso entendido com você, entendeu? E aí que é uma das minhas abordagens. Se você não conseguiu fazer essa correlação, interrelacionar bloco um Vitivini, com o bloco 2 e o 3 e o 4 que a gente vai falar na sequência, trata de arrumar isso aí, entende? Por isso, lei um aqui da minha estratégia de estudo. Não fique lendo o livro de ponta cabeça. Não, isso é contraproducente, na minha opinião. Para mim, acho que é muito mais interessante montar resumos e montar resumos esquemáticos, né, relacionando o que tem de importante no bloco um de aprendizagem que vai ser aplicado no bloco 2, tá? Organizar essa informação, entendeu? De uma maneira lógica, que isso vai ficar retido na tua mente, assim. Porque se você lê assim de cabo a rabo o livro, não vai fazer sentido isso, tá? Pode fazer sentido se ler na quinta vez, mas você tem tempo para ler o livro 5 vezes, 4 vezes, é muito pesado, é uma leitura horrível. O livro é ruim de ler, vamos ser honestos, né? É um livro muito bom, mas ao mesmo tempo ele tem didática nenhuma, assim, entendeu? Ele não é legal de leitura dele. E é uma característica do, 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 do britânico, do W7, né? Eles culturalmente abordam diferente. E a gente tem que entender também que isso é um certificado, ele não é um curso como um curso de sommelier, né? Então, ele parte do pressuposto que você montou um bloco de conhecimento no W71 e no W72, e no 3 ele está aumentando esse conhecimento exponencialmente, né? A partir do que ele se propõe na capa do livro ali, né? Que é entender vinhos a partir da qualidade e do preço, entendeu? Entender por que um resulta em relação ao outro, entendeu? É isso que é o negócio. Então vamos lá, continuando aqui. Bloco de aprendizagem 3, espumantes, tá? Fatores naturais, humanos e os principais espumantes do mundo. Fortificados, que é o bloco de aprendizagem 4, tá? E o bloco de aprendizagem 5, que é recomendação de vinhos, que é serviço, armazenamento, harmonização. Os defeitos mais comuns, os princípios de harmonização de vinho e comida e questões sociais de saúde, tá? Ele divide assim, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Tá? Porque é assim que ele divide a prova, tá? Ele tem uma parte da especificação que ele diz como é que ele vai te cobrar na prova isso aqui, entende? Então é bom você olhar isso aqui para entender como que a prova vai ser, tá? Essa é a primeira dica que eu dou na minha estratégia, tá? Que é o que a gente vai abordar nos próximos slides aqui agora. Como o W7 passa ou reprova as pessoas? Vocês devem saber já, né? A gente tem 2 exames, a maioria aqui, provavelmente todo mundo vai fazer o teórico, né? O tasting tá morto, né? Todo mundo passou em tasting, né? Legal, ótimo, menos um problema. Então, assim, a parte teórica, como é que ela funciona? Ele tem 2 provas, tá? Essas 2 provas consistem no quê? Só um pouquinho aqui, alguém me deu um... Tá, mandando o WhatsApp agora não vai rolar. O que acontece?
Eu tenho duas provas, e nessas duas provas eu tenho que fazer 55% nas duas. Tá? Eu não posso tirar menos que 55 em nenhuma das duas. Tá? Esse é um ponto. Então, você tem que fazer 55% na múltipla escolha e 55% na teórica. Onde todo mundo reprova aqui? Na teórica aberta, 55%. Certo? Olha, eu acho muito improvável que alguém tenha reprovado na múltipla escolha. Tá? E essa é uma das minhas abordagens na estratégia lá posteriormente. Tá? Então é isso, são 50 questões de múltipla escolha, 4 perguntas curtas que valem 25 cada uma. O cara que vai ler a primeira vez isso aqui, 4 perguntas curtas, tranquilo, né? Mas o problema é que não são 4 perguntas, né? São 4 perguntas que cada uma pergunta tem 3 a 4 perguntas dentro dela. Então, no fim das contas, a gente tem ali 16 perguntas, 18, 20 perguntas, que valem no total 100 marcas. E é isso que pega um pouco, assim, a pessoa subestima a quantidade de coisa que ela vai ter que escrever ali na prova. E subestimar isso é o problema de todo estudante do W7 que reprova. Ele subestima a carga de escrita que ele vai ter que fazer ali, e provavelmente por uma falta de estratégia que ele elabora de antemão, ele toma pau ali, porque ele não consegue escrever tudo, ele escreve assim atropelado na parte final, porque não vai dar tempo, ou ele começa aí o emocional pegar, porque você tem a carga de adrenalina ali em cima de você, que esse é um fator que você também não pode desprezar, entendeu? O emocional vai te tomar tempo também. É muito diferente você estar estudando e fazendo resumo e fazendo simulado do que estar ali na pressão, né? Do pagar 1.800 de novo da prova, ou do que o material vai mudar em julho. Isso aí vai ter uma carga adicional de pressão que você deve levar em consideração, e por isso que eu acho muito interessante você ter essa estratégia elaborada de antemão para reduzir um pouco essa carga emocional, tá? Então é isso. Então, distinção 80% para cima, e sendo que você não pode tirar menos de 6,5 nas duas, nenhuma das duas. Mérito de 2/3 até 79, aprovado 55% para cima, tá? É assim que funciona. Vamos lá agora, então, para múltipla escolha. Como é que funciona a múltipla escolha, tá? Ó, por isso que eu quis abordar as aprendizagens, ó. Ele te diz quantas questões ele vai te cobrar de cada bloco de aprendizagem, tá? Então, por exemplo, do bloco 1 de aprendizagem, que é Vitivini, vão ter 8 questões, tá? Então, Vitivini só vai te cobrar 8 questões na múltipla escolha. Do bloco 2 de Vinhos Tranquilos do Mundo, ele vai te cobrar só 28, tá? Vai te cobrar 28 questões. Espumantes, são 5 questões da múltipla escolha que é de espumantes. Aprendizagem 4, fortificados, 5 questões somente, tá? E da aprendizagem 5, ele vai te cobrar 4. Provavelmente uma lá de harmonização, uma de defeito, uma de questões sociais, perguntando se o vinho faz mal ou não, e uma outra que pode ser serviço, pode ser armazenamento, pode ser qualquer coisa ali, tá? É assim que funciona. E aqui, ó, uns números mágicos que eu queria que vocês guardassem isso aqui sempre, tá? Para passar, precisa fazer 28. Mérito, 33. Distinção, 40. Tá? Isso aqui vai ser a parte fundamental da estratégia, tá? De você entender esses números aqui e levar eles para quando você for lá na hora de fazer a múltipla escolha e estiver passando o gabarito. Entender isso aqui para gerir o seu tempo. Por quê? Porque a prova teórica, o tempo da prova da múltipla escolha, ela está agregada à prova de dissertativa, entende? Você tem 2 horas para fazer as duas. Então, o que você tem que fazer? Tem que administrar a prova de múltipla escolha, que ela fique com um ponto fixo, tá? Num tempo fixo X, que a gente vai falar quanto que é, na minha opinião, que tem que ser, para que você tenha X minutos para fazer a teórica. Essa é a tua missão nessas próximas 2 semanas, é entender isso e começar a praticar isso, tá? Com cronômetro, enfim, internalizar isso para a gente simular isso e para levar isso para a prova, tá? Para você ter essa estratégia bem elaborada. Eu tenho até um limite para fazer a múltipla escolha. Se eu não conseguir fazer esse limite, larga a prova, tá? Porque 40 questões você já passa com mérito, com distinção. O cara não vai te dar nota lá, ele vai te dar distinção, entendeu? Então, se você não souber 10, você ainda está passando com distinção, tá? Então, isso você tem que entender. Para passar, 28. Então, metade da prova mais 3. Para fazer, a gente vai discutir o tempo aqui, que eu acho que tem que fazer essa prova com gabarito em 20 minutos, no máximo, tá? Essa que é a minha estratégia de prova, tá? E aí, assim, para você entender se isso é muito e se é pouco, é você praticando, tá? E esse vai ser a minha primeira tarefa para vocês hoje. Assim, eu vou passar 2 simulados de 55 questões múltipla escolha para vocês fazerem até amanhã, de repente até quinta. Vamos ver, vamos discutir aqui se a galera está muito ocupada até amanhã.
e cronometrar essa prova, tá? Você tem 20 minutos para fazer cada uma das 55 questões, tá? E aí você vai depois dizer para mim quanto tempo você levou para fazer, tá? E a gente vai discutir isso aí, porque além da gente discutir a parte de tempo com esse simulado, tá? Esse simulado de 110 questões no total, ele uma avaliação de como é que você está em todos os tópicos, tá? Então, assim, o que também é essa outra coisa que nós vamos discutir ali no follow-up, que eu vou querer de vocês, mas você dizer quais questões você teve mais dificuldade de responder, qual que foi mais fácil de fazer. Porque o que acontece? As que você foi mais fácil, domina, não vai estudar aquilo ali. Vamos focar onde está o problema, onde está faltando você conseguir ter isso mais internalizado, tá? Então, aquilo que você já sabe, tudo bem, dá uma leve revisada, né? Mas não vamos ficar perdendo tempo estudando, por exemplo, se você domina Bordeaux, Borgonha, Dordogne, Rhône, cara, não vai, é a parte maior do livro e não vai ficar estudando isso de novo, entende? Se você faz uma breve resumo, e vai estudar, por exemplo, puta, eu não entendo nada de vinificação de tinto. Meu Deus do céu, cara, vai em cima disso aí. Porque isso aí é 50% da prova teórica, tá? É entender a vinificação. Ele vai te perguntar perguntas de vinificação lá. Então é focar nisso aí, tá bom? Dúvidas sobre esse slide aqui? A gente vai conversar mais sobre isso aqui, tá? Isso tudo aqui tá no livro verde, tá? Não, em nenhum lugar eu descobri isso, tá lá. Vamos falar agora de teórica. A teórica é o seguinte, tá? Você vai ter 4 perguntas. Na verdade, são blocos de pergunta, né? Então, como é que ele vai te perguntar esses blocos de pergunta? A primeira pergunta vai ser só Vitivini. Vitivini e Vinhos Mundo, desculpa. Tá? A segundo bloco de pergunta vai ser Vitivini e, de novo, Vinhos Tranquilos do Mundo, tá? A terceira questão, o que ele vai fazer? Ele vai te perguntar Viti, Vini, Vinhos Tranquilos do Mundo e uma pergunta do Aprendizagem 5. E só do bloco 1 da Aprendizagem 5. Que eu vou passar para o próximo slide e a gente já vai entender isso aqui, tá? E a pergunta 4 é 1, 3, 4, 5, ou seja, é a parte de Vitivini, fortificado e espumante, e alguma coisa do bloco de Aprendizagem 5, que é só do bloco 1, tá? E aí, como ele vai distribuir as marcas? São 100 marcas, tá? Eu chamo de marcas ou pontos. Eu gosto de chamar de marks, porque é como o WCD chama. 70 marcas vão ser só do resultado de aprendizagem 2, sendo que ele sempre inclui um, tá? Que é o vitivini. Então, 70 pontos é só de vinificação, viticultura e vinhos tranquilos do mundo, tá? 20 pontos da tua prova de teórica vão ser só do espumante e fortificado, ou seja, pode ser 10 de espumante, geralmente ele vai te separar 10 de espumante e 10 de fortificado, pode ser 15 de espumante, 5 de fortificado, geralmente ele faz meio a meio ali, tá? Então, assim, conclusão, tu não precisa de espumante fortificado para passar na prova, tá? Só vai ter 20 pontos nisso aí. E 10 pontos, isso aqui é assim, ó. Na verdade, tem que fazer 45 pontos na prova, porque esses 10 pontos aqui é dado para ti de lambuja, tá? Que é o aprendizagem 5, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, é só aquilo do bloco de recomendação de vinhos, ou seja, o cara vai te perguntar como é que tu tem que servir um fortificado, vai te perguntar como é que você tem que abrir um espumante, como é que você vai armazenar um espumante. São 10 pontos só disso, tá? E realmente tem uma questão disso aí que cai, ele geralmente vai te pedir 5 pontos numa de serviço. Ah, como é que você faz o serviço de um vinho que precisa, um vinho de idade? Aí tem a questão lá da decantação, etc. Enfim, vai te dar 5 pontos de graça nisso aí, tá? Então, assim, ó, vamos lá. 10 pontos é só esse bloco 5, tá? Voltamos aqui, ó. Agora a gente está vendo as especificações aqui. O 3 e o 4 é os tais do 20 pontos que eu falei, espumante fortificado. E geralmente, assim, a prova de fortificado, ele vai te fazer uma degustação seca, tá? O que é degustação seca? É o SAT do que você tem lá no seu livro, com você fazendo a descrição, né? Como é que é a aparência, como é que é a intensidade de cor, como é que é a tanino, como é que é, na verdade, visual, quais são os aromas que você vai encontrar, geralmente perde 3 pontos. Depois ele vai te perguntar como é que é o álcool, como é que é o corpo, como é que é o tanino, como é que é a acidez, se você deve guardar ou beber esse vinho. É um SAT, tá? É um SAT que ele vai te perguntar, mas é a seco, né? Você não tem vinho para degustar, você vai ter que saber. Então ele deve, às vezes, pergunta de um porto, ou ele bota 2 rótulos, assim, ele te bota um rótulo de um Jerez e um rótulo de um
daquele muscate bizarro da Austrália, que ninguém nunca tomou na vida, né? O Rotterdam lá, né? Ou ele bota lá o Muscat de Beni, que é o do Rhône, contra esse outro. Ou do espumante, como caiu na minha prova, bota uma cava e bota uma champanhe, e pede para você dizer quais são as diferenças a partir do SAT, e te dá 10 pontos isso aí. Pô, tranquilo, né? Não tem grandes mistérios assim, né? Dá para dar uma enrolada boa nisso aí. Isso é outra questão, tá? Não existe perder ponto em prova teórica por botar bobagem, tá? É diferente do diploma. Então, assim, ó, se tu tá sem certeza de escrever alguma coisa lá, pode escrever, porque o cara ele vai simplesmente desprezar aquela bobagem que você escreveu ali, tá? Então, assim, ele não tira ponto e também não conta como, esse cara não tá sabendo nada. Não, se você botou alguma coisa na questão que tem marca, ele vai te marcar, entendeu? Então não tenha medo de escrever bobagem ali se você não tem certeza, tá? Então é isso, tá? É assim que eles vão te cobrar a prova. Isso aqui vocês tinham noção de como é que funcionava? Não? Mais ou menos? Isso aqui é importante entender, tá? Até para você dosar como é que vai estudar, né? Tá? A gente ouviu muito no curso, e falo por mim e por alguns companheiros aqui, de que, pô, serviço, espumantes e fortificados é ponto dado. Tipo, cara, ó, pelo amor de Deus, são pontos que você não pode nem arriscar de perder, é para gabaritar e começa por aí. Uhum, E realmente senti uma certa facilidade nesse sentido. Não sei se eu posso botar o mérito todo para o nosso professor no curso, mas uhum. realmente isso aí foi bem tranquilo e realmente acredito, entendo eu que seja até um ganho de tempo, né? Na prova é menos Sim, uma coisa que você perde tempo, você rapidinho vai embora, assim. sim. Tá. Beleza? Então, isso aqui é estudando um pouco como é que funciona a especificação e usá-la a teu favor, tá? Beleza, isso aqui vai ficar com vocês podem estudar, até direcionar a carga de estudo, tudo, enfim, naquela avaliação, né? Que eu vou ajudar vocês a montar, tá? É isso. Agora vamos para a estratégia de prova, que é o que eu acho que é o legal aqui de entender, sabe? Não vou falar de tasting, porque todo mundo aqui tá passado no tasting, então não é um problema, né? Que é os 30 minutos, bem tranquilo, 41 marcas, 20 no branco, 21 no tinto, você tem que fazer 22, 23 e passa, tá? Mas vamos lá. Qual que é a estratégia? A minha estratégia é a seguinte: você tem 2 horas de prova, você tem que fazer a prova múltipla escolha com gabarito passado em 25 minutos, máximo. E você tem que se preparar para essa prova para fazer isso aí em 20 minutos. Para sobrar 1 hora e 40 para a parte dissertativa. Essa é a missão de vocês até o dia da prova, tá? E assim, ó, 50 questões, passa acertando 28, tá? Outra, não deixa o gabarito para o fim. Você vai fazer a múltipla escolha com o gabarito no começo, tá? Porque você não sabe o quanto você vai se enrolar na prova teórica, tá? Fazer 3 questões por minuto. Essa que é a meta de vocês, tá? Das 50 questões, é 3 questões por minuto, tem que matar. E resolve a prova levando o gabarito pronto, tá? Pensa assim, ó, vocês todos fizeram prova, né? Quantos de vocês aqui teve dúvida em mais de 10 questões da múltipla escolha? Alguém aí teve mais que 10, 12 questões? Acho que Não, não, né? menos. Não. Não, Não. menos. Não, né? Não, acho que Então, não. todos vocês passaram com distinção na múltipla escolha. Legal. Mas reprovaram. Por quê? Porque não deu tempo de fazer a teórica. Certeza que vocês não Foi nem a tiveram tempo de cabeça fazer a da teórica. prova. Isso. Então, o que acontece? Tá aí, ó. Ficou com dúvida em 10 questões, marca que tá com dúvida mesmo, deixa o gabarito, 20 minutos a 25, tá? 20 minutos tem que ser a meta, 25 para quem realmente tiver um pouco mais de dificuldade de fazer ali, tá? Mas é isso, tá? Esse é o primeiro insight nosso aqui da noite. Múltipla escolha é a primeira coisa a fazer, mata em 20 minutos, com o gabarito feito, pronto para entregar. Beleza? Aí a gente vai para a segunda parte agora da estratégia, que é a parte teórica. A teórica, você precisa ter 1 hora e 40 para fazer essa prova, ou 1 hora e 35, tá? Então, você gerir o tempo dessa sua prova enquanto você estiver fazendo ela, tá? Então, você vai pegar essa 1 hora e 40, 1 hora e 40, 1 hora e 35, dá 95 a 100 minutos, e quebrar isso aí em 3 partes, tá? Então, quais que são as 3 partes que vocês vão ter que pensar essa prova? Primeiro, 5 minutos não vai
escrever nada, não vai nem pegar na caneta. Você terminou o gabarito, larga a caneta do lado e vai pegar a prova e vai ler ela. Aliás, você vai fazer a múltipla escolha, não olha a teórica, para não aumentar a sua ansiedade, tá? Concentra na múltipla escolha, esquece a teórica. Não, eu sei que é difícil resistir a isso, entendeu? Mas assim, para não ter um problema de ansiedade, tá? Pega a múltipla escolha, mata, esquece a teórica. Terminou a múltipla escolha, terminou o gabarito, vai para a teórica. Aí você vai fazer o seu planejamento de prova, que é essa parte A. Planejamento de prova, 5 minutos. Pode até ser um pouquinho mais. Se você conseguir os 5 minutos aqui, eu estava pensando se você levou 25 para fazer a múltipla escolha. Se você levou 20, pode até dedicar um pouquinho mais para estudar a prova. Sem estar com a caneta, só ali lendo. Ah, tá. E aí você, nesses 5 minutos, vai pensar em 3 estratégias para resolver a prova. E aí você vai ler as questões e vai separar as que você sabe e fazê-las primeiro. Então você vai se dedicar a elas, tá? E aí nessa questão de dedicar a elas, você tenta privilegiar as que valem mais, tá? Porque é essas que vão fazer você passar. Apesar de assim, você não deve desprezar as que valem 1 ponto, 2 pontos. Se você sabe, tenta fazer rapidinho, tá? Isso é uma outra coisa que nós vamos conversar aqui na próxima slide. Mas assim, tentar matar as que você sabe primeiro. Depois, você vai fazer as que você sabe mais ou menos, tá? Então, porque você vai fazer primeiro as que você sabe para pegar uma confiança e também para dar um tempo para o teu cérebro se organizar, passar o susto e aí começar a pensar naquelas que você não tem tanta certeza. Mas assim, aquilo que eu falei antes, você não vai rodar, você não vai ser reprovado, você não vai perder pontos se escrever bobagem, se escrever coisa a mais, se escrever coisa fora de contexto. Então, nessas mais ou menos, escreve tudo que você sabe, mesmo que não tenha certeza, tá? E é essa segunda bloco de perguntas. Espero que sejam 1/3 da prova, no máximo, entendeu? Ou que seja metade, tudo bem. Se você souber metade, se souber só metade da metade, você ainda passa, tá? E aí, as que você não sabe, que é o bloco 3 você vai deixar por último. E vai fazer uma enrolation lá, escreve, porra, bota qualquer coisa lá. E essa é uma coisa que nós vamos conversar bastante nos próximos encontros também, tá? Você tem perguntas fake na prova, que o cara, ele te bota um contexto que na verdade não existe. Por isso que é importante ler a pergunta. Porque, por exemplo, ele pode estar te fazendo uma pergunta só para saber se você sabe maceração carbônica, e ele bota ali sei lá, uma Rioja, que tem maceração carbônica, ou bota um Beaujolais, mas o cara não quer saber se você sabe Beaujolais. Ele quer saber se você sabe como é que funciona a maceração carbônica e quer que você, dependendo do contexto da pergunta, você escreva os passos de como é que funciona uma maceração carbônica, como é que tem que chegar a uva na recepção, como é que ela tem que ser processada, enfim, você não vai perder tempo falando onde é a região de Beaujolais, onde ela está na França, quais são os vinhos, quantos crus tem. Não, esqueça isso. É aí que as pessoas morrem na prova. É a falta de ler a pergunta e responder o que está só sendo pedido na pergunta, tá? E é muito importante também olhar as marcas, tá? Então, assim, ó, se uma questão vale 5 marcas, 4 marcas, pô, você vai gastar um pouquinho mais de tempo nela. Aquela que tem uma marca ou duas, ela é papum. Você não deve perder muito tempo naquilo ali, tá? É uma pergunta, assim, tiro, é papo reto, não tem que ficar enrolando muito, não, tá? Então, assim, esse peso de gastar o tempo com o peso da marca é muito importante também, tá? Então, isso também vai te ajudar muito na gestão da prova. Aí o que acontece? Voltemos aqui então. Você analisou toda a prova, etc. Beleza, agora você tem a gestão do tempo. Vai gastar 20 minutos em média em cada questão, tá? Para chegar ali a 80 minutos, 85, vamos lá, então seria 21, 22 minutos, tá? Mas é isso, é 21, 22 minutos no máximo em cada uma. Você tem que controlar esse tempo, então a minha sugestão é o cronômetro regressivo, começar a anotar os números do cronômetro na margem da prova ali, para você saber quando começou, entendeu? Isso aí depois a gente pode fazer uma demonstração na prática, como é que eu sugiro fazer, tá? Mas isso é muito legal de fazer, que aí você vai ter noção do tempo, que a gente perde a noção do tempo pensando, escrevendo e entrando naquele looping lá, puta que pariu, como é que eu sei isso aqui? Como é que eu não sei isso aqui? Meu Deus do céu, entendeu? Ter essa coisa escrita na prova ajuda muito, tá? E por fim, deixar 10 minutos no final para resolver os perrengues que ficaram para trás, para ter certeza do que escreveu, para tentar corrigir alguma coisa. São importantes, tá? Ter esses 10 minutos no final como segurança. Se sobrou tempo, dá uma olhadinha no gabarito da múltipla escolha. Se quiser, eu quero passar com distinção porque eu acabei com essa prova aqui, eu vou ser o W73 Distinction. Mas aí vai lá, olha a múltipla escolha. Enfim, fica tempo para você pensar em várias coisas ali, ou até entregar a prova e sair antes do tempo também, né?
Vai que o cara detonou na prova, caiu tudo aquilo que você sabia, pode acontecer, né? Então é essa a estratégia, tá? Quebrar o tempo que sobra em três. Primeiro tempo é planejar a prova. Segundo tempo é resolver a prova em três blocos, aquela que eu sei mais ou menos, e aquela que eu não sei, vou dar uma enrolada. E por fim, revisão final, tá? E aqui, ó, nesse quadrinho aqui tá aparecendo aqui, que é no cronômetro, é isso aqui, ó. 1 hora e 40, 1 hora e 35, quando você olhar o cronômetro lá, é ler e pensar na prova. Quando é 1 hora e 35 no regressivo, pegar o primeiro grupo de perguntas. Quando é 1 hora e 15, pegar o segundo grupo. Quando é 55 minutos, pega o terceiro grupo. Quando é 35 minutos para terminar, tem que estar na quarto grupo de perguntas. Então, isso aqui tem que estar muito bem também amarrado com sua estratégia de prova quando você estiver escrevendo, assim. Pegar esse hábito de escrever, tá? Isso aqui ajuda muito a tu voltar até a noção do tempo e tá com controle do tempo, tá? Tá com a sensação de controle do tempo. Ela vai te ajudar muito no emocional, tá? Que a gente às vezes se perde um pouco no emocional também, tá? Então isso aí dá um help muito bom e é uma prática que eu faço muito nas provas do diploma, tá? Que a prova do diploma é gestão de tempo total, assim. Se deixar 4 horas lá para a gente responder a prova, a gente consegue resolver ela e passar. O problema é fazer em 1 hora e meia, 1 hora, umas provas ali que realmente demandam bastante, tá? Estratégia de prova é isso, dúvidas, discussões, alguém quer comentar alguma coisa? Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um colóquio? Não, colóquio coisa nenhuma, né? Isso aqui é uma exposição, uma sugestão aí. A minha dúvida, ô Hum, Pablo, se a pode gente lê a falar. prova toda, se a gente lê a prova inteira antes de começar a responder, se dá um pânico, entendeu? Eu fui lendo em ordem, fui tentando fazer em ordem. Tipo assim, se eu começar a folhear tudo que tem e para escolher o que sabe mais, não sei se, se isso ataca o emocional mais ou não, se dá pânico. Tá. Assim, aí vamos. Isso aqui é uma estratégia interessante, tá? Mas aí tem aquela questão do emocional, certo? Como é Aham, que eu sugiro o emocional? Treino e prática. Se botar em situação de prova, pelo menos em aham. um simulado, a gente vai ter um Isso. simulado aqui na último encontro, é um simulado para todo mundo fazer, tá? Vai ser, aí eu vou pedir para todo mundo, quem não puder, enfim, faça outro dia, mas eu botar um cronômetro na tela, vocês entrarem no Zoom, pegar um papel aqui, folha de almaço, imprimir a prova que eu vou passar para vocês com antecedência, tentar não ler, tá? A gente combina aqui, pô, não leiam a prova, tá? Por favor, vamos deixar Aham, para ler. aham. Ter o fator surpresa e testar essas coisas. Ver se funciona para você. Não tá valendo nada, não tá valendo você passar ou não, mas assim, se você se condicionar a isso previamente, você vai ter um preparo extra para essa questão da ansiedade, tá? Entendi. Que Tá. é um fator que a gente não deve desprezar, tá? Esse é super importante e válido que você trouxe, porque o fator é que o fator tempo ele é uma coisa que vai incomodar a tua ansiedade, tá? Só que assim, para mim, tá? Para mim é muito pior eu ter o fator surpresa, então eu prefiro saber a desgraça de antemão do que ficar tendo surpresas aos poucos, assim, entendeu? Então eu prefiro ler a prova inteira, entender assim, porra, eu vou pegar a questão que eu sei e fazer. Porque assim, ó, eu sou da opinião, tá? Que você gosta de tênis, eu adoro tênis, tá? Eu gosto muito de tênis, que é um esporte individual, super mental. Se um cara que é de alto nível, ele entra no jogo, ele entra jogando bem, fazendo ponto, ele ganha confiança e vai embora. Agora, se você entra já pegando a primeira questão, sem olhar as outras, sem saber direito daquela primeira questão, eu acho que você vai perder muito tempo e isso vai contribuir com a sua ansiedade, com o seu pânico, entende? Então é melhor buscar o conforto, entende? Pegar a questão que você sabe, que você domina, porque isso de alguma maneira vai estar na sua cabeça como é que vai resolver a prova. Eu espero que a gente cubra esses gaps, tá? Que estão te dando pânico para chegar na prova e reduzir totalmente esse pânico de prova, entende? Sabendo o que tem que fazer. Mas eu acho que é super importante atacar as que você sabe primeiro. Se você não sabe nenhuma, ou sabe mais ou menos, ataca mais ou menos, entende? Mas ataca as mais ou menos mais, as mais ou menos meio, as mais ou menos menos, entendeu? Eu acho que, minha opinião, tá? É muito melhor fazer isso do que simplesmente deixar porque de uma maneira ou outra você vai ter problema, assim, né? E para resolver essa questão
do pânico é fazer simulado e usar outras técnicas, de repente, que a gente vai abordar aqui na parte de estratégia de estudo, que de repente, assim, eu vou falar algumas, vou pedir sugestão de outras, porque isso aí também é uma questão de como é que a gente retém informação e de como é que a gente recupera elas, né? E isso é muito da experiência de cada um, né? Experiência de estudo, experiência de vida, quais são as melhores maneiras que eu consegui entender um assunto e ficar com ele na cabeça, né? A gente entender como é que a gente aprende melhor. Aí eu vou discutir uma maneira. Tem várias outras, né? O Tarciso, o Torres, o Cipriano, o Sabrages. Pode trazer uma outra aqui que pode servir para você. Só que você tem que testar e ver se funciona. Se não funcionar, descarta. Se alguma coisa que eu vou passar para você posteriormente aqui, que eu acredito que funcione, não funciona para você, você não usa, entendeu? Mas é aquilo, né? Você tem que descobrir como é que você vai entender melhor isso aqui. E assim, não é nada de bicho de sete cabeças isso aqui, tá? Eu acho que é preparo e teste. Eu não acredito em leitura passiva, assim, ainda mais nesse livro aí, que é totalmente antididático, que é um problema. A gente tem dois problemas, na verdade, né? A gente tem um livro que não é didático e a gente tem uma didática ruim de aula também. Esse é um problema também. Não estou criticando a enocultura, tá? Na verdade, é a maneira como o W7 organiza o curso teórico, entende? Enfim. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, estratégia de prova, como é que são as marcas, tá? Isso aqui eu tirei do livro Espiral. Vocês já devem ter visto isso aqui, tá? Mas, por exemplo, ele vai te fazer uma pergunta aqui, ó. A Chardonnay pode crescer tanto em climas frescos como em climas moderadamente quentes. Dê um exemplo de uma região de clima fresco e de uma região de clima moderadamente quente da Austrália, onde a Chardonnay é cultivada, e descreva o impacto que o clima tem na característica da fruta das uvas. Então, isso aqui são duas coisas, tá? Então, você tem que entender a região. Então, aí você tem que dar exemplos das regiões onde tem a Chardonnay clima fresco. É isso aqui aí, a Austrália, né? Um pouco do nosso calcanhar de Aquiles, né? Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia, né? Com certeza, para todo mundo, né? Uma coisa que a gente tem pouco contato, né? Mas aí ali vai ter que concentrar estudo. Até não estou discutindo regiões do mundo, mas depois a gente posso dar umas sugestões para vocês ali, né? Austrália, Barossa, Margaret River e Hunter Valley. Você tem que saber isso aí, de cor e salteado. O resto ali vai ser muito azar se cair. Mas enfim, aqui o que acontece? Opa, a marca, como é que é? 3 pontos nessa primeira de clima fresco. Qual que é o primeiro ponto? Tasmânia. E os outros 2 pontos dizer dois descritivos: aroma de maçã e fruta cítrica. Tá? É isso que é o ponto aqui como é que ele marca, tá? É dizer a região e descrever duas características da Chardonnay para esse clima fresco. E isso aqui você deve encontrar ou no quadrinho da Austrália ou lá na vinificação, quando ele fala como é que eu vinifico Chardonnay Premium ou Chardonnay de volume. Por isso que eu falo para vocês, você tem que entender aquilo ali de cabo a rabo. Como é que é a Syrah, como é que é Pinot Noir, como é que é Cabernet Sauvignon, como é que é Sauvignon Blanc, como é que é Riesling, como é que é Chardonnay. Naquele capítulo lá, nos capítulos da sessão do bloco de aprendizagem 1, tá? E depois complementar com alguma coisa de Austrália. Pegar as principais regiões, as principais castas e montar um esquemático disso, tá? Porque cai muita questão de descrição seca, tá? De tasting seco na prova. Essa aqui é um exemplo delas. E a segunda questão, mesma coisa. Margaret River marcou 1 ponto. E aí, fruta tropical madura, banana e abacaxi. Marcou outros 2 pontos. Conseguiu os 3 pontos da marca. Até se você quisesse escrever com bullets, Tasmânia. Aí, aroma de maçã e fruta cítrica. Você ganharia as marcas aí também. Não precisava escrever corrido parágrafo, tá? W73, ou você pode fazer bullet, ou você pode escrever corrido. Entenderam? É assim que funcionam as marcas, tá? Então, sempre quando você vê uma pergunta, você tem que contextualizar ela e olhar as marcas. Você tem que responder pelo menos 3 coisas diferentes da marca. E se você olhar a pergunta ali de novo, é isso que ele pede, ó. A região e o impacto do clima na característica da fruta das uvas, ou seja, é o aroma, descritivo de aroma, sabor, né? Tá? É isso. Tá? É ler a pergunta, você traça na pergunta o que tem que responder e foca nisso. Não vai entrar aqui e descrever a Chardonnay, uma uva não sei o quê, de clima não sei da quanta, que aí é lá na Austrália, que tem a Tasmânia, mas tem outros lugares também. Não, 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 não. Esquece isso.
tá? Esquece isso. É focar e responder rapidamente. 3 pontos é uma pergunta que tem que ser respondida rápido, tá? Mesma coisa aqui, ó, 4 pontos, tá? Essa outra pergunta aqui, ele fala a espaldeira é um sistema de condução com recurso a embardamento que é utilizado com frequência no cultivo de Chardonnay em climas frescos. Explique por que um produtor de uva escolheria utilizar esse sistema. Ou seja, ele quer saber uma uva a Chardonnay num clima fresco, por que que ele vai usar espaldeira? Então, assim, ó, como é que ele vai marcar 4 pontos aqui? Você tem que falar que a uva ela tem dificuldade de amadurecer num clima fresco, você vai ganhar 1 ponto. Você tem que explicar o que que é uma espaldeira, tá? Quer dizer que os pâmpanos são conduzidos na vertical com a ajuda de arames. Vai ganhar o 2º ponto aqui. E aí os outros pontos a partir do momento que você deixa ela na vertical, num clima que tem dificuldade de amadurecer, o que que acontece de consequência nisso aqui? As uvas, vai aumentar a exposição das uvas à luz solar e ao calor, então elas vão ajudar a uva a amadurecer, vai ganhar o 3º ponto aqui. E o 4º ponto aqui é ter menos sombra. Então você vai ter menos sombra aqui e vai também aumentar a exposição. Então tá aqui, 4 pontos. Ele dá uma resposta não bem conseguida, o que que ia dar aqui? Ele vai dar 1 ponto nessa questão aqui. Por quê? Porque ele só disse que a espaldeira vai expor a fruta a mais luz solar e calor. Só isso. Mas não explica por que ela tem dificuldade de amadurecer, não explica por que que é uma espaldeira, não explica como que você vai expor a fruta mais à luz solar e calor, entendeu? Então só vai te dar uma marca nisso aqui, entendeu? Por isso que você tem que pegar algumas coisas assim, se ele te pergunta o que é espaldeira e tem 4 pontos, pô, com certeza tem que conceituar a espaldeira ali, né? E tem que dizer que a uva, num clima fresco, ela vai ter dificuldade para amadurecer. Assume isso sempre. E acontece. Pega o Riesling, a mesma coisa. Pinot Noir, a mesma coisa. Cabernet Sauvignon, num clima marítimo também, você vai ter problema. Enfim, aí se fosse falar de Bordeaux, você poderia falar da questão do solo, da altura, né? Enfim, tem várias outras coisas que você pode discutir ali, mas sempre entender essa questão, né? Dessa amarração e ser direto ao ponto, tá? 2 exemplinhos só para a gente dar uma aquecida aqui, né? Alguém tem alguma dúvida, quer conversar, alguma coisa? Isso aqui é treino, prática. Não tem muito que fugir assim, não. Talvez aproveitar os simulados que vocês tenham e começar a pensar dessa maneira, assim. Mas, assim, volto a dizer, por isso que um dos objetivos nossos da mentoria aqui é interrelacionar os capítulos. E passa muito nisso aqui, né? Porque é entender essa lógica de você pegar uma VIT, uma VINE, e por que que eu tenho tais soluções adotadas em tais regiões, né? E o que que isso vai resultar no fim, no final? Seja em termos de qualidade, que é o que a gente está falando aqui, e às vezes até preço, que é a questão do premium, que é a questão do vinho de volume, e aí, enfim, volta sempre não, né? Você volta lá atrás, por que que vinifica tal, por que que a viticultura é de tal maneira, tá bom? Técnicas de estudo. Uma sugestão minha é a técnica de Feynman. Não sei se vocês conhecem, alguém já ouviu falar nisso aqui? Provavelmente sim. Feynman foi um grande cientista americano aqui que ganhou o prêmio Nobel e que ele trouxe uma técnica muito interessante, que na verdade é o que se a gente parar para pensar, é a melhor maneira de estudar, na verdade, né? Escolher um assunto, tentar escrever sobre ele, como se fosse explicar isso para alguém, não for, que é um leigo ou uma pessoa da sua casa, entendeu? Você tenta escrever e aí você vê o resultado. Pô, não consegui responder? Volta pro livro, lê o assunto e volta para tentar escrever de novo sobre isso aí. E isso é uma sugestão para conseguir fazer nas perguntas de simulado mesmo, tá? Pegar a questão, não olha o livro, tenta responder ela, tá? Essa frustração de erro vai te forçar a reter o assunto. Você vai lembrar melhor disso aí. Eu tenho absoluta certeza de que todo mundo aqui lembra das questões que errou, que não conseguiu responder na prova lá do Recite. Você lembra de 2 ou 3 lá que realmente te pegaram assim, você se frustrou porque não conseguiu escrever. Isso fica na cabeça. Os erros ficam na cabeça, os acertos não ficam. Tá? A partir do momento que você fez o texto, tenta refazer ele escrevendo mais simples. Tenta fazer bullets para tentar escrever ele. Tá? Essa é a técnica do Feynman, eu acho muito boa, eu acho ela super interessante e ajuda muito na parte escrita, tá? Eu acho que escrever ajuda a reter mais o aprendizado, tá? Então, tentam escrever bastante nessas próximas semanas aí. Sei que o tempo é escasso, é difícil, mas, enfim, façam esse esforço, já que vocês estão querendo fazer a prova de novo, né? Escrever é importante, tá? Principalmente num ambiente cronometrado, com tempo restrito. Se não der para fazer a prova em 1h30, pega aquela meu slide ali que eu fatiei as questões e tenta pegar um grupo de perguntas, calcula quantos minutos dá para cada marca. Então, se o cara te fala ali
Três marcas é 3% do 90 minutos, né? Então tenta fazer em 3% de 90 minutos fazer aquela resposta. Começar a se habituar a fazer no tempo, tá? Então, estratégias de estudo, né, complementares aqui. Isso aqui também eu convido vocês a discutir também, né? Ler resumos, ou se houver muito dúvida, livro. Então, se você já leu o livro, não releia ele. E se for para reler o livro, releia só Vitivini, tá? No máximo, espumante fortificante. Não leia vinhos do mundo de novo. Só uma região, aquilo que eu falei, Austrália, Estados Unidos, principalmente Austrália e Estados Unidos. Nova Zelândia é bem difícil de cair na simulada. Desculpa, na prova escrita. Pode cair, mas aí vai cair Martin Burrow, vai sair Marlborough, só aquelas lá, não vai ter uma coisa muito complicada. É muito mais fácil cair um Hunter Valley, cair um Napa Valley, Los Carneiros, vai cair isso aí lá na prova, Lodi, entendeu? É isso que cai na prova de Estados Unidos. É muito azar se cair outra coisa, tá? Então tenta estudar aquilo ali. Aquele Caiu o negócio. Chile pra gente. Caiu o Chile, Chile? Carmener. Caiu o Chile. Legal. Legal. Do lado, isso aí. Com certeza é uma questão que se você cai naquela. Se você não estudou direito, cai naquela bloco 2, né? Mais ou menos. Eu sei mais ou menos, vou escrever o que eu sei. Chile é relativamente fácil, né? Não tem grandes mistérios ali, né? A costa entre costas e a cordilheira, né? E você escreve, porque a Carmener vai bem ali. Mas eu lembro que um dos simulados que eu tenho tem questão de Chile. Carmener, tem. É isso aí. Praticar a técnica do Feynman é uma sugestão minha. Se vocês acharam legal, pô, tenta praticar, é bem legal. Pega um tópico, tenta escrever. Não deu certo, volta no livro, leia, mas não leia copiando. Leia e tenta reescrever. Terminou de escrever, tenta fazer bullet. Resume. Tá? Principalmente as partes mais importantes do livro, que a gente vai discutir ao longo das semanas. Que é a VIT, a parte de continentalidade, maritimidade, os tipos de clima, as temperaturas. Essas são as partes importantes, sabe? A parte da condução, por que conduz de tal jeito, por que conduz de outro jeito. São pontos importantes que tem que estar. Isso aí tem que estar na cabeça, não pode não saber isso. E a vinificação, né? A vinificação ela está explicada toda em partes. Ela não está explicada numa sequência. Então, a gente vai discutir isso depois na vinificação, mas é importante você entender como é que vinifica um vinho de volume, como é que vinifica um vinho tinto de premium, como é que vinifica um vinho lá da Borgonha, que aí você quer preservar determinadas características de fruta. Por exemplo, a maceração de caixa inteira. Você tem que entender esses pedaços isolados, entendeu? E aí depois você parte para as técnicas. Técnica de manipulação de chapéu, remoagem, blá, 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 como é que protege o vinho, SO2, oxigênio. Enfim, depois você monta o quebra-cabeça, mas entender o basicão de cada vinificação é muito importante, tá? Flashcards, quem domina inglês aí tem o Brainscape, eles têm um flashcard completo de W73 lá certificado, então é bem legal lá. Também você pega o celular, baixa o Brainscape e fica fazendo flashcard, que tem a pergunta com a resposta atrás. E aí é uma aprendizagem assim que é super, eles chamam de metacognitivo, assim, que ele por repetição você começa a entender o conceito, assim. E é bem legal. Eu usei o Brainscape para acho que só não usei na Vinitaly. O resto eu usei como ferramenta para minha prova, assim. Eu carreguei 800 perguntas lá e 2 dias antes da prova eu fiz as 800 perguntas 3 vezes. Então isso aí ajudou muito a conseguir ir bem na prova, assim, tá? Que você pega aquele conceito e entra na cabeça de um jeito que tá ali, entendeu? Mas assim, não precisa fazer desse jeito que eu falei, enfim, faz os resumos e reescreve. Simulados de múltipla escolha, a gente vai ter vários aqui, tá? É uma coisa que eu vou passar para vocês aí, não, tá incluído aqui nos nossos encontros, onde a gente vai fazer bastante. Acho que é bem legal para forçar aprendizado também. Aqueles que você errar, pega o que você errou e leia o conceito de novo. E aí, leia o conceito, pega o Feynman, pega aquilo ali, escreve, tenta escrever o que você entendeu, não entendeu, leia o livro, vai lá, escreve de novo e simplifica, tá? Crie simulados de questão aberta por assunto. Você pode pegar isso aí que eu falei agora, é um Feynman, né? Pegar e criar perguntas. Até se você quiser a opinião minha, manda aí, fiz isso aqui para VIT, será que você acha que tá legal isso aqui? E que é um jeito, você tem que forçar a recuperar essa informação do seu cérebro, né? E simular condições de prova, isso é bem importante, tá? Então, não necessariamente pegar 2 horas do teu dia ali e simular todo dia uma prova, né? Isso é importante lá para o final, né? Mas pelo menos assim,
você criar restrição de tempo quando for responder alguma coisa. Já se acostumar com isso. Isso é importante, tá? Super importante para esse tipo de prova. A gente fechou hoje, eu estendi mais.